Queridos, vamos sair do ostracismo e nos achegar a Deus? Estamos lendo juntos o livro Eu Sou Possível nas Impossibilidades, de Marcelo Rocha. Meu nome é Kelly e estou muito feliz por ter você aqui no meu canal. Atenção, versículos bíblicos são mencionados durante todo o texto no livro. Essas referências não vão ser lidas por mim aqui no áudio, mas vou colocar na tela para que você possa vê-las. E caso você tenha interesse, e eu recomendo, pare e leia as passagens diretamente da sua Bíblia. O capítulo de hoje é intitulado Vem, se achegue. Capítulo 4. Muitas vezes nos desviamos um pouco da direção em nossas vidas e seguimos nossos próprios impulsos. Carregamos pesos e preocupações que nos esmagam. Quando isso acontece, nos sentimos isolados, enfraquecidos e perdidos. Deixa eu te falar, nessa hora encontramos a chance de conectar com aquele que nos orienta, que nos acalma e nos carrega nos braços. Aquele que nos faz sentir vivos e sempre se dispõe a nos dar o que há de melhor. Porém, negligenciamos essa oportunidade ao entrarmos no modo solo de tocar o ritmo. Perdemos a sintonia com o maestro que rege a melodia e abandonamos a instrução da harmonia. Saímos por fim do compasso e desafinamos a música. Nesse capítulo, eu te convido a sair do ostracismo espiritual e convido, vem, se achegue ao Senhor. Ostracismo significa isolamento ou exclusão, termo usado na Grécia Antiga como forma de punição. Ostracismo espiritual significa o afastamento voluntário de um indivíduo da participação em atividades comuns a outros, ou seja, quando alguém se desliga do meio em que vive, caindo por vezes completamente na indiferença. Nesse caso, perdendo sua conexão com Deus e suas promessas. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus criou o ser humano com a capacidade de se adaptar a todas as situações, tanto boas como ruins. O erro se materializa quando nos acomodamos com o que não nos convém e não edifica. Nos deixamos dominar por aquilo que não se alinha aos propósitos de Deus para a nossa vida. Podemos nos acostumar à seca, à solidão, às dificuldades que atravessamos. Podemos nos sentir confortáveis em desertos, tempestades e mares agitados que deveríamos ver apenas como passagem para chegarmos a campos verdes e águas tranquilas. Nos conformamos às aflições e circunstâncias ruins que nós mesmos criamos. E quando ficamos cansados, pedimos a Deus por refresco. Mas o pior é quando nos acomodamos com os confortos da vida. E se o Senhor nos pede algo diferente, recusamos e acusamos Deus de ser duro conosco. Enfrentaremos sim momentos difíceis, mas não devemos viver nessas dificuldades. Elas apenas servem para nos dar impulso para algo melhor. Deus sempre termina a boa obra que começou. Ele nos livra de situações ruins, porém também nos ensina a não voltarmos a cair nas armadilhas do comodismo, porque nesse estado ficamos inativos. Para isso, Ele espera que nos acheguemos a Ele. Ele chama, vinde a mim, mas ainda assim, deixa a decisão por nossa conta. Se estou vivendo uma vida de escassez, é porque estou errando em algo. Afinal, Jesus nos convidou a viver uma vida abundante. Então, em que situação você está acomodado? Pois é, queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No entanto, esquecemos da parte do versículo que diz: não vos conformeis aos padrões deste mundo. Deus espera por nossa ação, escolha e decisão.
Ele nos quer vibrando para chegar a um objetivo. Você entende a razão pela qual sua vida ainda está incompleta? Porque Deus não muda aquilo com o qual nos acomodamos. Ele espera uma atitude. Mas se transigirmos com algo pelo qual não temos fé, e fé vem por ouvir, para solidificar nossa identidade, caímos no ostracismo que nos condena à separação de Deus. Nós aceitamos o que não foi dado por Ele e ficamos presos a nossos desejos. Por isso, Deus não pode mudar certas situações que nos perturbam, porque as aceitamos como elas são, como se fosse o destino de nossas vidas. Vemos essas circunstâncias como algo natural. Você se conforma com uma situação quando Deus te chamou para ser um inconformado. Você absorve a forma dessa situação como coisa natural quando o Pai quer que você viva o sobrenatural dele. Jesus não aceitou o que o mundo oferece. Por isso, ele nos deu uma opção infinitamente melhor e ofereceu a vida abundante dele, a qual o mundo não compreendeu, porque Jesus não quis o formato do sistema mundano. Ele não se curvou a esse sistema. Muitas vezes nós pensamos: deixo a vida me levar, como se tudo que o sistema do mundo nos apresenta fosse a melhor oferta, enquanto a palavra de Deus nos diz: não somos deste mundo. É tão sério que considera aquele que ama o mundo como inimigo de Deus. Portanto, as coisas deste mundo não deveriam nos seduzir. Pergunte-se então: com o que o mundo me seduz? Preocupações, compromissos, pessoas, amizades, necessidades, riquezas físicas? Que peso eu estou carregando? Que pressão eu estou suportando? Deixar a vida levar te levará a lugar nenhum. Isso significa perder o sentido e propósito, como Balu, o urso amigo de Mowgli, que incentiva a vida folgada em que não faz nada para ninguém. É uma vida ilusória, o verdadeiro conformismo. É quando perdemos o controle do leme e paramos de agir de maneira racional e responsável. O mesmo que Timão e Pumba, de Rei Leão, com Hakuna Matata, para deixarmos as circunstâncias nos conduzirem. Entramos no modo automático e seguimos em frente sem controle próprio, levados pelas vozes da multidão, e perdemos o entendimento de nossos objetivos. Deixamos de enfrentar as dificuldades pela falta de perspectivas. Simplesmente nos entregamos à maré, sem desafiar os ventos, e ficamos à deriva na correnteza, sem direção, sem rumo e sem força propulsora. Assumir o controle novamente passa a ser algo difícil, porque precisamos de uma renovação em nossas mentes. Precisamos reiniciar o nosso computador, o sistema cerebral, por assim dizer. Desligar e religar nossos pensamentos para apagar erros e recomeçar com novas ideias. E isso só é possível com aquele que nos direciona e nos dá sentido, aquele que está sempre presente em nossas vidas, aquele que é a verdadeira vida para nós, aquele que nos diz: vinde a mim. Nós nos acomodamos aos nossos costumes, nos habituamos à nossa maneira de ser, nos moldamos com tradições. Mas Deus não é tradicional. Ele não se conforma com as coisas passadas. Ele escolheu as coisas e pessoas improváveis. Temos um Deus criativo e inovador, em constante estado de renovação em nós. Ele mesmo não muda, porque é perfeito, completo, mas entende que nós estamos em processo de construção e precisamos de mudanças constantes para avançarmos na mesma direção que Ele indica. Deus nos quer como espelho dele, porém devemos transformar o imperfeito em nós e imperfeição nele. Com o tempo, nos acostumamos até ao pecado, e como o salário do pecado é a morte, morremos diariamente. E o que é a morte, senão o afastamento de Deus? Perdemos a sensibilidade e religiosamente nos entregamos ao pecado. Ou seja, anulamos a cruz de Cristo todos os dias e voltamos ao ostracismo espiritual de aceitarmos o pecado como guia. Mas Jesus insiste em sua obra. Ele já venceu tudo isso na cruz do Calvário.
Ele nos aproximou novamente do Pai Criador. Ele se apresentou como sacrifício vivo, santo e agradável, para que pudéssemos desfrutar de sua presença. E todas as manhãs suas misericórdias nos alcançam e Ele nos traz para os seus braços. Pelo menos chama para lá. Deus está querendo nos tirar da estagnação, da monotonia do mundo, para nos ensinar a assumir o controle com uma visão ampliada e mais esclarecida e capacitada do manual da sua palavra. Ele quer te entregar em confiança a autoridade que nos deu desde o princípio, pela transformação do nosso entendimento. Ele quer esse convívio diário, um relacionamento íntimo através da sua palavra, para que o nosso fardo seja leve e o nosso jugo suave. São as promessas que nos trazem alívio, certeza, convicção e alegria. É nele que o pecado se torna consciente, porém ineficiente em nossas vidas e pensamentos, porque Jesus matou o pecado em sua morte, para encontrarmos a luz para o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo em nós. Sendo assim, com Ele, nossa mente é transformada numa nova criatura, absorvendo a natureza divina em nós, gerada na morte de nossa velha natureza pecadora. Então, em sua misericórdia e graça, somos alcançados por seu perdão, pelo amor demonstrado por Jesus ao nos substituir na sentença que nos condenava. Portanto, ele trocou seu jugo suave e seu fardo leve pelo nosso, difícil e pesado, que nos mantinham presos a um sistema escravista, abusivo e violento. Com Jesus, alcançamos a liberdade verdadeira para viver plenamente na dependência dele. E saímos da ilusão oferecida pelo mundo que nos oprime, baseando liberdade em jargões com fundamentos frágeis e débeis. Jargões que enganosamente nos dizem sermos independentes e donos de nosso destino, mas que nos aprisiona ao cativeiro da submissão ao erro. Os padrões do mundo são restritivos em relação à amplitude sem limites da vida em Deus. Temos de abandonar a justiça condenadora do humanismo, medíocre e politicamente correto, para absorver a justiça libertadora da divina graça sobrenatural extraordinária, oferecida por um Pai verdadeiro que se importa, e trazer assim Deus ao seu lugar de origem, o centro das nossas vidas. Então eu pergunto, a quem você está servindo? Afinal, você é bobo da corte de quem? Entenda que Deus não se impõe a nós, mas se expõe e nos deixa decidir ao chamar: vinde a mim. Eu oro: Senhor, ajude-me a todos os dias correr para você e me entregar à tua vontade. Ajude-me a aprender a depender de você e tua capacidade de me dar uma vida completa no teu amor. Eu quero dedicar tempo diário sentado aos teus pés e ouvir tuas confortantes e fortalecedoras instruções. Quero deixar meus fardos em tuas mãos e pegar o leve e suave que você me oferece. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda esse capítulo, né? Amados, para terminar esse vídeo, eu vou pegar aqui uma citação do capítulo 4 para ficar queimando, ardendo nos nossos corações. Diz assim, olha: nós nos acomodamos aos nossos costumes, nos habituamos à nossa maneira de ser, nos moldamos com tradições. Mas Deus não é tradicional. Ele não se conforma com as coisas passadas. Ele escolheu as coisas e pessoas improváveis. Encontro vocês aqui para a leitura do capítulo 5. Um beijinho no seu coração. Tchau!